Fala pessoal, boa tarde, Walter Costa mais uma vez aqui, direto do podcast Condomínios Brasil. Hoje com meu co-host, meu braço direito, o cara que é a máquina de negócio aqui do Espírito Santo, toda vez eu falo isso, né? Átila Frois. E hoje também com outro convidado especial. Átila não é mais convidado, como eu falo, né? Já é de casa, já é, aí tem a chave. Mas nosso convidado de hoje especialíssimo é Guido Agrisi, né? Italiano. Guido Agrisi, engenheiro eletricista, Guido? Engenheiro eletricista, vai já se apresentar melhor para todo mundo. Mas antes de apresentar, gente, eu queria levantar um ponto. E eu tô olhando aqui para o celular porque eu estou ao vivo no Instagram. Então só para vocês saberem do YouTube, que por isso que eu tô olhando pro celular. Um ponto que é importante a gente ressaltar, tá, o propósito desse projeto, tá? Propósito único de combater a desinformação dentro dos condomínios, né? Então, sempre a gente traz aí um especialista gabaritado do mercado condominial, de onde eu tô, né? Já fiz no Ceará, já fiz na Paraíba, já fiz em Pernambuco, hoje no Espírito Santo. A gente conseguiu essa parceria com o Guido, que inclusive é um dos patrocinadores do podcast. Charge Vix está aí enquanto apoiadora desse projeto, né? E assim, gente, é importantíssimo lembrar, o nosso propósito é combater a desinformação nos condomínios, tá? Por que, Walter? Porque desde 2019, quando eu tive uma maior consciência, né, do que são os condomínios, eu entendi que muitas empresas aventureiras, principalmente, elas vendem através de desinformação. Então vem uma pessoa ali bem aparentada, bem vestida, vende algo, nunca entrega, síndico contratou errado porque não soube verificar, seja normas, seja padrão de empresa, seja estrutura, e aí toma um prejuízo para o condomínio por conta de uma má contratação, que nem é culpa do síndico, na verdade, né? Mas aqui estamos nós para disseminar conhecimento gratuitamente, conhecimento relevante, e um conhecimento que eu não estou lendo e reproduzindo. Estou aqui trazendo um cara que é especialista, né, no assunto. O assunto de hoje é bem polêmico, né? É um assunto bem alta hoje aqui, seja no Espírito Santo, seja no Ceará, enfim, no Brasil como um todo. E eu acredito que hoje juntos a gente vai conseguir aí tirar bom proveito e aprender um pouquinho com o Guido. Aproveitando, né, eu vou passar aqui a bola para o Átila falar um pouquinho das expectativas e também se apresentar, porque todos os episódios a gente se apresenta, e ele vai continuar o ritual que todo mundo já sabe. Vai, Átila. É isso aí, mais um podcast Condomínios Brasil, e já tivemos ali uma introdução, não foi pro ar ainda, com o Guido no evento, né? Que foi no Condo Expert, então já tem ali alguns spoilers. E a gente percebeu que esse assunto é um assunto tão interessante que a gente teve que trazer ele para cá para poder fazer um podcast mais completo, porque a gente deixou o spoiler ali, mas algo mais completo, mais robusto, de que a gente venha esclarecer todas as dúvidas aí das pessoas que têm vontade aí de ter o seu carro elétrico ou o seu carro híbrido plug-in e entender um pouco mais sobre como que funciona esse universo, como levar essa solução aí para os seus condomínios, e como talvez também está aí pleiteando, né, a implantação dessas soluções aí no seu condomínio. Quem hoje não tem um carro elétrico ainda terá, com certeza. Boa. Então, não tem para onde correr. A gente já vê que essa é uma tendência, as montadoras já vêm seguindo aí para essa tendência. Então, já tem que começar a pensar nisso. Não tem como virar o rosto para essa situação. Muito pelo contrário, a gente já tem que começar a se preparar. Não gosto? Tudo bem, mas uma hora eu vou ter que gostar. E a gente viu aí nas revoluções aí em torno de veículos no Brasil, desde quando a gente teve o veículo a álcool e passou a ter o veículo híbrido, e até que chegou um ponto que nenhuma montadora fazia mais o carro 100% gasolina. Então hoje os carros nacionais todos já passaram a ser flex, exceto os importados. Então a gente está vendo aí que essa migração. Para isso, acho que já falamos bastante aqui sobre essa introdução e o nosso convidado. Então, Guido, você tem a missão aí de falar, especialmente quem é o Guido, sobre sua missão
em trazer essas soluções aí para os usuários e futuros usuários de veículos elétricos e plug-in. Exatamente, Átila. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o mais importante é essa disseminação do conhecimento, né? Do mesmo jeito que eu adquiro, que eu busco na fonte, que eu estudo tanto as normas como todas as análises que estão sendo feitas, todos os stakeholders aí desse processo de implementação de estação de carregamento, das concessionárias mesmo, das montadoras, dos fabricantes, inclusive, de fora do país, que fizeram esse movimento para estar aqui no Brasil, né? Porque estar no Brasil é bem diferente de trabalhar em qualquer outro lugar do planeta. Então, desde temperatura de operação, temperatura de equipamento de carregadores, temperatura de operação da bateria em si, operação de funcionamento do carro, você não dá para comparar, né? Você trabalhar num lugar que neva e num lugar quente igual o Brasil, né? Que tem sua latitude, seu clima, com pouca sazonalidade e muito calor, né? A gente não tem aqui, por exemplo, praticamente nenhum lugar do Brasil que neva periodicamente, né? Sazonalmente, que eu falo anualmente. Então, assim, eu falo desses detalhes porque são pensados antes de vir. E aí o objetivo de um podcast desse, de a gente estar sempre se informando, busco fontes seguras, né? Para trazer conhecimento e disseminar isso também de forma segura e que mais pessoas possam estarem preparadas com as informações, cercadas de profissionais corretos, competentes, capacitados, seguindo normas e não oferecendo nenhum tipo de risco de insegurança para a sociedade. Eu sou engenheiro eletricista, formei em 2010 aqui pela UFES, no Espírito Santo, aqui na Federal do Espírito Santo. Já tenho aí 15 anos de formado, então, né? Eu tô ficando... Agora que bate a consciência da idade. Começa a fazer conta. Não, é melhor não fazer. Trouxe a consciência. E eu falo a gente assim, né? Eu sou de uma turma de muito entusiastas, assim. Eu lembro muito bem que todos da minha turma, assim, são bem dedicados a fazer diferente. Então, trabalhei numa grande companhia, né? Uma das grandes empresas que o Brasil tem na área de mineração. Fiquei no mundo corporativo até 2014. E em 2014 eu fui desligado. E foi a melhor coisa quando eu vim para trabalhar como um profissional assim, autônomo, como um empresário, como montar nossas empresas e conseguir trazer solução para as dores da sociedade. Então eu faço essa introdução para falar que eu não sou só um entusiasta assim, e nem só um estudioso da área, assim. Eu sou formado em engenharia elétrica, especialista nessa área, então isso é muito importante também como profissional. Entender do assunto, né? A gente vê muitos profissionais ótimos, por exemplo, técnicos em elétricas e eletricistas, melhores mesmo que muitos outros profissionais, mas muito capacitados. Mas existem projetos que só podem ser feitos por engenheiro. Existem análises, existem matérias. E, inclusive, isso é até uma discussão dentro do nosso conselho de classe, do CREA, o sombreamento, até onde sua atuação atravessa sua jurisprudência e vai atrás. Então, pode alcançar outras áreas. Então, assim, bato na tecla novamente, na hora de me apresentar. É importante que, se o assunto é engenharia elétrica, que as análises sejam feitas por engenheiro eletricista. Um eletricista, né, executor, ou um técnico em elétrica, não tem capacidade ou formação, né, habilitação, não tem habilitação. Habilitação é a palavra. Palavra certa. A RT, né? Ele não pode emitir uma RT para analisar, por exemplo, a qualidade de energia de um condomínio, fazer esse laudo de qual é a situação do condomínio antes de começar qualquer coisa. Isso é um estudo de engenharia, um projeto é engenharia. Instalação, execução, projeto executivo. Então, claro, pode ser feito por um técnico, pode ser feito por um eletricista, inspecionado por um técnico. Então, assim, só para deixar claro essa importância do profissional correto para a área correta. E o papel de cada um ali, né? O papel de cada um. A gente até brinca assim, nós não somos nada sem os técnicos, sem os eletricistas não são... Cada um na sua área, a gente faz qualquer profissão, qualquer outra área, a área da saúde. Poxa,
quão importante os enfermeiros são para os médicos e os médicos para os enfermeiros, e ninguém trabalha sem ninguém, e cada um dentro da sua atuação, que é muito importante, salvam vidas do mesmo jeito. Funções complementares. Mas o enfermeiro não pode fazer uma cirurgia. Não pode, né? Então, assim, até eles brincam, né? Olha, tem enfermeiro que sabe, hein? Porque ele sabe mais que muito médico. Igual eletricista, esse eletricista aí sabe mais que engenheiro e tal. Não tem problema. O cara pode ser muito capacitado, que a gente não está discutindo. A gente não está discutindo o profissional bom que ele é. A gente está discutindo responsabilidade técnica. E a habilitação, né? Como você falou, acho que foi muito feliz. Já que a gente está passeando aqui pela apresentação ainda, vamos fechar a cena da apresentação. Guido, tu só não falou a tua relação com o CREA, que eu acho importante para o pessoal entender, né? Aonde o Guido está. Sobre o CREA, tu tem uma participação lá também. É interessante que tu fale pro pessoal entender a autoridade que isso traz, né? O cara que tá lá dentro, é atuante, entendeu? Então, assim, essa apresentação que a gente tá fazendo, a gente acaba esquecendo isso. Isso é fundamental, assim. Eu sou um tipo de profissional que participa porque antes reclamava sem participar. Na câmera. Eu era o engenheiro que reclamava do conselho de classe, falava bastante que o CREA arrecadava, não nos ajudava. E aí eu percebi que eu não podia só reclamar, eu não devia só reclamar, eu devia sim participar. Perfeito. E aí eu entrei para a nova gestão do CREA. A gente, graças a Deus, implementamos bastante projetos, bastante melhorias, junto com o presidente Jorge Silva, que está no segundo mandato. Eu entrei com ele no primeiro mandato, ele está já no segundo, e a gente está junto. Hoje estou diretor do CREA, diretor administrativo. Então, assim, não só a parte da Câmara de Engenharia Elétrica que eu participo como conselheiro, além da Câmara da Engenharia Elétrica, que debate assuntos de engenharia elétrica e julga processos de engenharia elétrica, eu estou como diretor administrativo. Então, coisas do CREA em geral eu participo. E aí participo, não é assim, não sou funcionário do CREA, não tenho salário do CREA, não. A gente trabalha honorífico, assim, mas a participação de a gente poder contribuir, e o que eu antes reclamava, eu hoje posso dar solução. Eu posso ver o CREA como um todo e falar, não, olha só, a fiscalização pode melhorar dessa maneira. Dá ideia para a gestão, participa das decisões e coloca os colaboradores mesmo do CREA. Né? Porque o CREA tem concursados, né? Tem colaboradores, e esses profissionais do CREA podem implementar essas soluções. Então, hoje, eu posso dizer que a gente participa dessa mudança do CREA, que a gente participou de toda essa mudança que a gente trouxe para a sociedade, e estou lá dentro exatamente para trazer melhorias e tentar combater esse leiguismo. O leigo hoje, ele não está roubando o emprego do cara que tem formação em engenharia. Não, o leigo hoje está botando em risco a sociedade. Vidas. A gente está falando de dinheiro somente. Claro, ele tá tirando a profissão de um outro porque ele está ocupando um lugar ilegal. Ok, concordo. Mas dentro do CREA a gente bate muito isso. Mas o pior, a responsabilidade daquilo ali, se acontecer alguma coisa, o cara... evade, né? Então, assim, me apresentando que assim, estou devidamente capacitado, habilitado para falar, exatamente para participar aí da sociedade, representando inclusive o CREA. O presidente me dá bastante essa liberdade. Vou dar um abraço para o Jorge Silva. Então, estou aqui para trazer as informações que realmente são corretas, e quando eu não tiver uma resposta, quando não tiver em norma, ou quando eu não puder responder de uma maneira exata, tem que falar, que a gente tem que analisar. Sim. Lógico. É para isso. Até aqui, ó, enquanto você apresentava, Duplo Síndico, uma empresa de síndico lá do Ceará, lá de Fortaleza, tem até alguns condomínios, seu Carlos, ele falou assim, ó, esse é o problema, tem engenheiro que admite assinar por eletricista, que não deveria acontecer, né? Existe uma prática ruim, e eu sei que não é só no Ceará isso, existe essa prática ruim, né? Essa irresponsabilidade, né? Mas enfim, vamos começar o assunto que interessa, né? Já começamos, já nos apresentamos. Lembrando a vocês que a gente é patrocinado pela Lautibir. Quem está no YouTube está acompanhando, mas quem está no ao vivo vai ver agora. Lautibir, que é a melhor cerveja artesanal de Minas Gerais e agora do Espírito Santo. Se beber, não dirija, não tem que... Se beber, não dirija. E vamos entrar aqui, certo? No assunto importantíssimo que a gente trouxe hoje. Primeiro episódio que a gente grava dia de sábado, né? Vamos ver se é uma boa ideia, vamos ver se
Se dá legal, a cerveja caiu muito bem. Então, isso aí que eu já ia falar. Tá bom, né? Tá de Pelo menos... tá até pelo menos não tá dificultando, faltando relaxa cerveja. tanto, né? Saborosa e relaxante. E, gente, vamos começar a falar sobre carro elétrico, né? E a primeira pergunta quem vai fazer sou eu, porque eu tenho menos domínio e eu não quero que o Átila roube a minha pergunta, porque o Átila tem um domínio absurdo desse assunto, eu não tenho. Então hoje eu vou mais assistir a aula aqui do que participar. Mas vamos começar com um assunto bem polêmico. Eu quero que tu olhe para a câmera quando for responder, porque vai sair um corte legal, tá? Guido, seguinte, eu tenho relatos de síndicos, tá? Síndicos amigos, síndicos parceiros, e aí pessoal do ao vivo aqui pode participar também, tem até algumas pessoas aí acompanhando. Guido, tem alguns síndicos que eles têm medo de colocar uma estação de carro elétrico no seu condomínio por medo de explodir, queimar, explodir o carro de todo mundo. O que é mito e o que é verdade? O que é que acontece? O que é que você diria, olhando para aquela câmera ali, olhando para o síndico que falou isso para mim já, que é mito e que é realidade? O que é mito e que é verdade sobre esse assunto? Então, mito é quando se fala em explosão de carro sem saber até o tipo da causa. Qual a causa? Então, o carro elétrico, ele não pega fogo carregando se for seguido as normas, por exemplo, de proteção elétrica, como a NBR 17019. Ah, mas tem chance? Não tem chance. Porque pela instalação elétrica, que é a que fornece a estrutura para ligar o carregador e para abastecer o carro eletricamente, se ela estiver protegida com todos esses níveis, 3 redundâncias de proteção, com muita sensibilidade, desde a robusta para raios até a sensível de pequenas fugas que evitam até choque para ondas discretas, tanto senoidal como contínua, você não precisa se preocupar com o carregamento do carro elétrico no seu condomínio, se for feito o projeto, a análise e a proteção correta. Perfeito, maravilha. E antes de passar para o Átila, quem vai arrebentar hoje nesse episódio é o Átila. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Guido, que eu acho importante. Gente, o Guido já se apresentou, né? O cara atuante há 15 anos na engenharia, até desmascarou a idade dele sem querer aqui, mas já falou, já tá no ar, irmão, esquece. Né? O cara está como diretor lá no CREA, que o CREA, vocês sabem, é um conselho, né, regional de engenharia, então o pessoal que realmente está ali fomentando a evolução do processo da engenharia, seja elétrica, seja mecânica, etc. Né? E eu queria que o Guido simplificasse para a gente, lógico, de uma maneira, Guido, bem resumida, acredito, que dê para compactar. Claro. Né? Como que seria o processo para o síndico? Levou na assembleia, gostou da ideia, ok. Não, esquece a assembleia. Qual que seria o processo do síndico para ele começar a se preparar para colocar ali uma estação de carro elétrico? E, além disso, linka também a estação de carro elétrico. Ela é da vaga do morador, do 703, do bloco 1, ou ele é do condomínio? É isso aí. A resposta é sempre a análise, o estudo, né, na engenharia. O projeto de um condomínio tem que ser avaliado caso a caso, né? Por isso que a gente sempre fala que a gente tem uns 3 pilares aí para o síndico começar. O primeiro pilar, faz uma análise de capacidade e qualidade de energia do condomínio. Como ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer isso? Ele contrata uma empresa especializada em engenharia elétrica ou um engenheiro eletricista autônomo, um profissional. Ele é a própria empresa dele, né? Então, assim, ou um profissional habilitado, que é um engenheiro eletricista, ou uma empresa de engenharia elétrica que vai ter engenheiro eletricistas e pede orçamentos. Hoje tem empresas até que não atuavam com isso, mas que já são do ramo de engenharia elétrica, que analisavam condomínios a nível de subestação, manutenção da subestação do condomínio, capacidade de condomínio quando quer ampliar as coisas. Então, já existe empresa de engenharia elétrica com esses aparelhos, com essas ferramentas, que consegue analisar isso. Fazendo uma analogia assim à área da saúde, é como se fosse uma ressonância, né? Uma coisa mais profunda, com mais camadas, com mais nível de detalhe, com mais sensibilidade. E esses níveis de detalhe,
e esses parâmetros analisados por um analisador de qualidade de energia, que tem hoje analisador de qualidade de energia de R$60 mil. Tem uns mais em conta, entre 10 e 20, que a gente usa muito, que é bastante comercial, que já atende bem para fazer um bom diagnóstico, mas tem aparelho de 60 mil. Então, assim, são aparelhos que você vai plugar, conectar na energia do condomínio e vai analisar tudo. Inclusive, se não tiver capacidade, você vai para uma opção de uma vaga coletiva. Se tiver capacidade, quanto de capacidade para cada um? Tem condições de fazer como? Vai puxar muito distante, queda de tensão. Tem como se pensar várias opções, ou até quando não tem quase nenhuma opção. Mas é esse estudo. Então, o síndico, a gente brinca assim que não tem por onde começar por outro lado, se o negócio é analisar, se o negócio é estudar. Se depende de cada caso, começa com o estudo de viabilidade técnica. Boa. E esse estudo é só feito por um engenheiro eletricista ou uma empresa de engenharia. Não tem conversa. Ah, mas depois vai ter execução. Beleza, não tem como fazer nada. Projetar, pensar, discutir, levar para a assembleia, se preocupar, ter medo. Não tem como fazer nada antes de analisar. Então a gente está com uma desinformação muito grande. Os condomínios, eles ou bloqueiam por falta de informação ou liberam por pressão. Porque o condomínio é muito influente, porque o condomínio é um juiz, é um desembargador, porque o condomínio é um policial federal que se impôs, ou poder aquisitivo alto, o cara é muito rico e se impôs que vai processar o condomínio. Então, o que está acontecendo? Desinformação leva decisões negativas errôneas, o cara vai e nega com medo, não tem informação, fica com medo, claro, e não procura o caminho certo, ou cede sem poder ceder pro cara que botou pressão e falou, se der merda que eu assumo. Às vezes não tem nem capacidade, não cede. Aí acaba errando dos dois jeitos, né? Acaba errando das duas pontas. Para isso que o síndico tem que ser capacitado ou cercado por capacitados, que é a boa gestão. Sim. O síndico tem que ter boa gestão. E aí esse síndico aí diferenciado, né? Esse síndico preparado é o síndico que busca o profissional é o síndico que busca o profissional qualificado para tomar as decisões, para ele tomar as decisões, para fazer as análises. Então hoje a gente faz isso. A gente já fez mais de 650 condomínios que a gente fez essas análises. Teve de tudo. Por isso que eu falo que tem que analisar. Teve condomínio que, brincando assim, não precisava nem analisar. Só bater o olho e falar, olha a robustez dessa elétrica, tudo preparado. Tá feito, me dá o projeto aqui. Rapaz, o cara já pensou isso tudo. Como é que o cara pensou nesse carregador de carro elétrico com um prédio de 2016? Cara, projetista é bom, hein? Visão de futuro, hein? Tá. Já encontramos um prédio com 40 anos de idade que tá tudo robusto também, só fazer algumas adequações e aguenta. Já encontramos prédio recém-entregue, 2 anos, que não tem estrutura, que não tem preparação. Tem prédio que não dá nem para botar vaga coletiva, porque não tem espaço de vaga para criar uma vaga coletiva. Aí a gente pensou em botar uma vaga fora do prédio. Olha o absurdo que chegou para os moradores. Nem pode, né? E aí foi ponto de o síndico conversar com o prefeito lá de Vitória para conseguir uma vaga na rua, porque eles não tinham. Tem todos os tipos de casos que você imagina e tem solução para tudo. Até quando não tem solução, já está solucionado, né? É verdade. E é interessante o Guido falando aí, e especialmente quando ele fala da situação da vaga na rua, a gente observa que também vai precisar haver aí uma participação também dos órgãos públicos para poder atender os anseios da sociedade. E se for possível, através, né, dos órgãos públicos, puxa, dá para ter uma vaga coletiva aqui, isso é interessante. E aí, observando, e o Walter fala assim, o Átila entende e tal. Walter, a melhor coisa de conduzir o podcast é a gente ser um curioso e saber fazer boas perguntas. E aí o Guido pegou um ponto aqui interessante. Dele ter pego o prédio em 2016, já totalmente preparado para 2025, já preparado para o futuro. Também prédios novos que não têm capacidade técnica para isso. E prédios com 40 anos que já tem ali a capacidade para isso. E aí, Guido, é importante, que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, o meu prédio é um prédio velho, não vai ter como e tal. Mas antes, um prédio de 40 anos, onde toda a iluminação era halógena, onde os motores dos elevadores eram os motores que consumiam mais energia, onde os componentes eletrônicos eram componentes que consumiam mais energia, então ele já foi conduzido lá atrás com uma robustez maior de cabeamento, aquela coisa toda.
E aí vem uma atenção especial que as pessoas às vezes não observam, até mesmo quando você faz um projeto elétrico para o seu prédio, independente do carro elétrico. Sim. Mas você tem lá o disjuntor com uma capacidade para ele desjuntar com excedendo ali os 25%. E aí o condomínio vai lá agora, troca tudo para LED, reduz drasticamente o consumo elétrico. Logo, aquele disjuntor está com uma folga gigantesca, porque ele reduziu ali a potência, ficou ali, né, a superdimensionado. corrente. Então ele ficou superdimensionado. Então ele pode ter capacidade para outras coisas, mas é importante também estar atento que agora eu coloquei equipamentos que têm uma carga muito inferior, logo eu preciso também corrigir os meus disjuntores, porque senão ele vai exigir muito para ele poder Exatamente. disjuntar. E essa acaba sendo uma boa notícia, claro que é o que o Guido falou, precisa de um engenheiro ir lá fazer essa análise, mas acaba sendo uma boa notícia para a pessoa que fala, nossa, mas meu prédio é velho, e talvez por conta disso, nesse tempo entre 30 a 40 anos, a evolução da tecnologia, a redução do consumo elétrico dos equipamentos, ele pode estar com essa folga para poder fazer esses ajustes. E é claro que aí o engenheiro vai lá, vai fazer toda essa análise, até identificar também nesse tempo a qualidade do cabeamento, né? Sim. E a gente vê condomínios novos aí que hoje, até para economizar espaço, vem fazendo a parte elétrica central com barramento blindado. Antigamente era feito na base do cabo mesmo, né? E outra situação também que é importante trazer aqui, o Guido trazer essa clareza pra gente Guido, eu vou fazer uma pergunta minha, bem leigo mesmo, tá? No meu prédio, a minha vaga tá de frente pro relógio que atende o meu apartamento. Então, a minha vaga tá ali, tem vários relógios ali. Guido, é só eu puxar pra minha vaga, Guido. Fácil, né? E aí? Então, qual que é o princípio, por exemplo, da engenharia? Por isso que a gente fala da análise antes, né? Carga que está no padrão coletivo, ela tem que ser analisada como coletivo. Eu não posso pensar individual. Se você pode, todos têm que poder. Senão, eu acabo liberando tecnicamente uma carga para você e que se todos simultâneos estiverem exercendo, usufruindo, utilizando essa carga, se não for analisado, você pode sobrecarregar a entrada que atende, por exemplo, às vezes tem uma subestação, ou às vezes é direto do transformador da rua, mas existe uma entrada com um disjuntor geral que atende os condôminos, o padrão coletivo. Ou seja, se você está com o seu medidor, com o seu relógio, com a sua carga saturada, seu relógio vai desarmar. Uhum. Você fala, então é um problema dele, se ele botou muita carga, botou muito ar-condicionado em casa. Ok. Mas se ele não atingiu esse limite para ele desarmar, mas está no limite muito alto, está bem, vamos dizer assim, chegando no limite, ocupando bem a sua carga, utilizando bem quase total da sua carga, e todos estiverem fazendo isso, aí a entrada, todos não vão desarmar, mas a entrada que alimenta todos, esse vai estar sobrecarregado, porque ele foi calculado um fator de demanda para ele, ele vai desarmar. Então a resposta não tem problema nem o distante nem o perto puxar, depois de analisado se a carga dá limite, porque, por exemplo, o seu carro pode ter vindo com um carregador 22 kW, trifásico, parrudão. Você fala, eu tenho um relógio trifásico, suporta, eu vou ligar. 380 volts, boto um transformador e ligo ele no 220. O negócio é exatamente, a análise tem que ser feita exatamente a potência disponível por unidade, né? Por apartamento, por exemplo. E essa potência disponível versus que você vai colocar de aparelho e se todos simultâneo tem isso. Então a gente faz todas essas análises. Mas teoricamente já se torna muito viável, bem próximo da possibilidade de execução, você tem e até vai ficar barato, né? Porque você vai gastar pouco cabo, vai gastar pouco material elétrico para fazer. Mas é interessante, eu provoquei essa pergunta aqui, porque como o morador leigo, ele tá olhando ali, ele tá vendo que o relógio tá bem pertinho. Só que, se eu moro numa casa, eu tenho um relógio, né? Eu tenho o medidor, né? E eu tô falando na linguagem
do leigo mesmo. Não é corrente, é amperagem, por aí vai. Não é isso, Guido? Não é corrente, é amperagem, não é medidor, é relógio. É porque a gente tem que falar para que as pessoas entendam, certo? E o que acontece? Se eu moro numa casa, tá vindo ali o cabo elétrico direto no meu padrão, pronto, né? No meu postezinho lá da minha casa. Sim. Agora, no prédio, ela chega primeiro, né? No disjuntor geral da edificação, ali tem aquele barramento, e esse barramento agora vai distribuir pros medidores das unidades. Então, se eu venho aqui e simplesmente sobrecarrego o meu, mas e aqui na entrada, que é esse funil aqui, ele vai segurar as ondas, né? Então, exatamente. Talvez, por mais que eu vou botar o carregador pro meu apartamento, ele tá pertinho, mas a edificação, ela tá preparada para isso. Então, acho que isso vem trazer um pouco dessa clareza para quem está nos assistindo e eu entendendo aqui, né? Eu quero ter um carro elétrico, quero ter um carro híbrido plug-in, logo já fazer essa movimentação no condomínio, orientar ali o meu síndico a buscar um engenheiro, uma empresa que tenha um engenheiro qualificado para fazer essa análise, para já poder o condomínio ficar preparado. Aí, Guido, eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Então, eu sou um morador de um edifício e, de fato, é aquele cara muito rico. Aquele cara que ele não quer ter o carro elétrico porque ele quer economizar, não. É porque acabou de lançar a nova Porsche Cayenne híbrido ou aquela Macan e por aí vai, né? Lançaram a Macan 100% elétrica. Pronto. E o cara quer ter porque não é porque ele quer economizar, porque a gente tá falando que quem vai comprar carro de milhões não tá preocupado com... Mas é o hype. É o hype. E não falta dinheiro também para poder resolver aquilo ali. Então, síndico, eu quero fazer, eu vou pagar um engenheiro, qual vai ser o investimento, como que eu, como morador, de forma correta, já que o cara é muito rico, pode influenciar e ajudar o condomínio. Então, eu acredito assim muito no poder de persuasão positiva, né? A pessoa, ela tem a força de fazer, a mesma força que ele pode fazer o bem, ele pode fazer o mal. Sim. Então, olha a importância de um cara que está querendo ser early adopter, né? Que são esses, igual você falou, são esses caras que não estão curtindo o momento, não. Eles gostam de se diferenciar, eles gostam de ser primeiro em tecnologia, primeiro em tudo. Então lança um carro desse que é super diferenciado, 100% elétrico, de uma marca. Então praticamente é o early adopter, né? Aquele cara que sempre quer ter as coisas tecnológicas na frente de todo mundo. Esse cara, ele pode trazer para dentro do condomínio o estudo. Foram vários casos assim. Um morador comprou um carro elétrico Tesla, uma coisa bem diferente, um prédio muito sofisticado, todo mundo tinha medo daquilo. Ele falou bem assim: fazer o estudo, leva pro síndico, bom, mas isso aqui é caro. Não, um estudo, pra você ter noção, hoje vai de 3 mil até 9, 10 mil. Um estudo completo. Por que eu falei que depende? Porque às vezes o prédio é muito grande, são muitas unidades, condomínio muito gigante. Mas eu acho que você trazendo esse número, você já dá um norte, que às vezes a pessoa tá pensando que é uma coisa gigante. E pro cara que tá pagando R$1 milhão lá no carro dele, né? Foi até engraçado uma situação que a gente vive no mundo condominial, né? E aí nesse caso foi um caso de infração mesmo, de um morador que fez uma festa, né? E só juntou as infrações do cara lá, deu mais de R$30 mil, né? O cara foi lá e pagou a multa e beleza, tá tudo bem. Então tem gente que não tá ligando pra isso. E o cara, pra atender o desejo dele ali, na verdade eu até falei isso, que eu quis lembrar de uma outra situação também, de um morador também que sugeriu colocar o carregador elétrico no condomínio, né? E até então um morador questionou sobre, na época, isso já faz alguns anos, utilizar a energia do condomínio, porque era um carregador comunitário ali e o condomínio fazendo ali uma experiência e tal. Eu vi isso em algum site, não sei falar qual site agora, e o morador também questionou. E esse cara, né, com um carro lá caro também, mandou a mensagem lá e falou assim: me manda
a conta de energia inteira do condomínio que eu vou pagar daqui pra frente. Então, pra você ver que o cara tá pensando em resolver, mas sempre tem um que quer. Então. Vai cagar a barra. E aí, o interessante é isso, assim, é pegar essas possibilidades e transformar de maneira positiva em soluções. A gente já teve situação que eu estava te dizendo desse cara que ele movimentou o prédio inteiro. E aí a gente foi para essa faixa de preço de gasto que o condomínio ia ter. Do condomínio deles acho que foi 4 mil e pouco, que era grande, mas não era tão grande. Mas vai de 3 a 9 mil, de 3 a 10 mil. Se o prédio for muito complexo, várias torres, muitos moradores, uma estrutura gigante para poder analisar, você ia se perder ali dentro. E aí, se for dividir também, se for falar de... Eu gosto de falar de número porque eu já trabalhei com a administração de condomínio, já trabalhei com a parte financeira do condomínio. Se a gente for falar de número, vamos lá, é de 3 a 9 mil, dependendo do tamanho do condomínio. Então, assim, condomínio de 3 mil... tem, sei lá, 50 unidades. Aí você divide 3 mil por 50, não dá um valor alto. Se dá 9 mil, tem 300, 400 unidades. Se você dividir 9 mil por 400... continua dando o mesmo por unidade. Às vezes tá até menos por unidade. Entendeu? O que eu quis falar? Então, assim, esse raciocínio é interessante. Aí o morador foi, através da nossa informação, do nosso estudo, da nossa capacidade, foi pro síndico. O síndico foi e falou, então aqui comporta... pela análise prévia do engenheiro comporta, só que ele precisa emitir um laudo, fazer o trabalho completo direitinho. É até bom pra você, síndico, que você vai ter um documento. Se não puder, você vai responder pra todo mundo que não pode. E se pode, você vai responder pra todo mundo que pode, como pode. Aí o síndico foi e contratou a gente. E olha que engraçado, não precisou chamar a assembleia, a contratação de estudo pra ele saber que o prédio estava... É como se fosse o seguinte... O estudo é tão barato aqui para ver se esse prédio vai cair, que o síndico, antes de levar para a Assembleia, já paga o estudo dentro da autonomia dele, tem um valor, tantas caixas condominiais. E aí, vamos dizer aqui, a autonomia do síndico é 10 mil e o custo do laudo é 4. O síndico vai falar assim, eu vou levar para a Assembleia já uma resposta de que pode e que não pode. Vamos conversar sobre o que a gente vai fazer, mas com esse laudo, porque se não adianta nada conversar se o negócio der negativo ou positivo. É como se fosse um médico conversar com você com o exame na mão. Vamos fazer uma consulta aqui, falar o que a gente vai fazer, vou te diagnosticar. Não dá. O exame foi a comparação perfeita, eu acho. Tem que ter o exame na mão para ter a consulta. Aí que tá o síndico. O síndico pagou o laudo pra gente. A gente passou 15 dias lá, analisou tudo, entregou o laudo, ele foi, marcou a assembleia, o pessoal, a gente pode. É limitado a tanto, dessa maneira, cada um tem o seu, cada um tem 4 vagas, esse prédio de luxo. Não, tinha uns que tinham 3. Mas é um carregador por apartamento. Escolhe uma vaga e coloca. Depois de escolher, a gente vai botar no projeto as divisões de cabo. Quando é distante, o cabo é longo. Tem projeto detalhando tudo. Qual que é a potência limite do carregador. Você pode botar só um carregador dessa potência, com esse cabo, com essa distância, com essa proteção, seguindo esse caminho. Projeto. Aí ele foi e fez uma assembleia para contratação do projeto ou não, visto que tem viabilidade, se os moradores têm interesse. Aí a votação foi sim, porque o cara... que queria, além de movimentar o síndico, ele movimentou o conselho e mais um monte de pessoas, falando, gente, a gente mora num prédio top. Aqui, todo mundo tem um carro top. Aqui todo mundo vai ter pelo menos um híbrido e aqui não tem esse negócio. Nosso prédio não pode deixar de ter essa solução, essa opção. É a mesma coisa de você não ter um mercadinho num prédio desse. É a mesma coisa de você não ter um lazer com ar-condicionado. Não faz sentido. Então não mora aqui, né? E sem contar a valorização que ele traz pro patrimônio dele, porque agora já é um indicador de pesquisa na hora da pessoa comprar o apartamento. Ô, Átila, você compra um apartamento hoje, que for na planta ou até usado, mas você compra um apartamento hoje para você, tanto fosse para investir ou para você morar, que não dá para instalar carro elétrico? De jeito nenhum. Não tem como. Sabe por que de jeito nenhum? Porque recentemente ainda, com todos esses mitos, e aí teve um estado que foi proibido e depois no mesmo dia derrubou e liberou de novo, né? Eu vi, foi no norte e tal. Então, eu já comecei a pensar assim, tava até falando com a Carol, já é o caso de começar a pensar comprando uma casa, comprar num condomínio, uma casa ao invés de um apartamento. Por quê? Para ter mais liberdade. Então as pessoas já começam a ficar um pouco preocupadas ali com o que ela vai comprar, como que ela vai comprar, onde que ela vai comprar. Exatamente pensando nisso. Peraí, eu vou comprar um apartamento num prédio onde eu não vou poder ter o meu carro híbrido.
E eu conheço algumas pessoas que estão passando por essa dificuldade, que tem ali os carros híbridos plugins, mas não utiliza a função plugin, utiliza somente o carregamento do carro ali enquanto ele está movimentando. Inclusive, é a próxima pergunta que eu vou fazer. Isso aí. Então, em relação com isso aí. Então não vou continuar não, senão vou... Continua. E pessoas que aproveitam que a hora que ela consegue completar essa carga é quando ela vai no shopping ou quando ela vai no supermercado, que utiliza ali um carregador compartilhado, ou dependendo de um lugar, numa praça que tem ali um carregador, faz isso. Mas que tem porque achou legal, porque achou interessante, mas também não consegue usar 100% da ferramenta que pode ser. Pode ser utilizado. Eu tenho uma amiga que ela tem um Raval GT há quase 1 ano. E ela falou, Átila, você acredita que eu só abasteci esse carro uma vez? Elétrico. Não, ele é híbrido, plug-in. Ela só abasteceu de combustível. Ela só abasteceu de combustível uma vez. Sim. Só quando comprou o carro. Por quê? Na casa dela tem placa solar, tem o carregador, o percurso que ela faz é muito pouco. É menor que 170 km, que é a autonomia do Raval. Não, é muito pouco. Eu fiquei com o Raval 8 meses. E eu só precisava abastecer quando eu fazia viagens muito longas. Então, assim, nesse período ela não fez nenhuma viagem elétrico. longa. E aí esse carro estava próximo já da reserva. Ela estava falando uma coisa interessante, né? Que, tipo assim, abasteceu, mas chega em casa, bota o carro na tomada e o percurso que ela faz no motor elétrico praticamente não entra, né? Então, o motor a combustão praticamente não entra. Então, Isso. uma hora ou outra que entra. E aí, do que entrou, quase 1 ano sem abastecer o carro. Aí tava olhando as tecnologias do carro, que aí o carro tava falando assim, olha, o seu combustível tá acabando, já tem um posto mais próximo, quer que eu pesquise o posto para você? Até nesse nível o carro faz. Inclusive, ele tem um sistema de reconhecimento facial com uma câmerazinha, que na hora que eu entrei no carro, ele já deu rosto não detectado, né? O GT é um carro fantástico. Então, as pessoas querem explorar um pouco desse universo novo, que é disruptivo isso, né? Disruptivo. Então, se você tá num condomínio que, além disso, são carros lindos, bonitos e que a pessoa... Imponente, né? Você olha aquele GT, é um carro lindo. E a pessoa quer ter, mas não vai poder usar 100% do que ele faz por conta dessa limitação, mas que, através aqui do podcast Condomínios Brasil, estamos conseguindo desmistificar isso, trazendo especialistas para poder... Tem mais risco a bateria da bicicleta que você leva pra dentro de casa para carregar do que do carro elétrico. Quer que eu fale sobre isso? Por quê? Por quê? Você não quer terminar? Não, eu quero esse corte aí. Garoto. Deu bola aí, faz o corte aí. Por quê? Então, olha como que são as coisas. Um carro elétrico para poder ter conseguido entrar no início no Brasil, inclusive da famosa BYD aí, que trouxe milhares de carros, né? A restrição para a entrada, o início, foi muito rígido. As baterias precisaram evoluir de dispositivos de arrefecimento, de segurança, dispositivos que garantissem segurança mesmo, dispositivo técnico de segurança para não ter risco de incêndio, não ter risco de aquecimento excessivo, não ter risco de problemas de segurança, ponto. Olha como é que ficou o Brasil em termos de carro elétrico, como é que deu um boom. Mas a gente já teve uma legislação, uma rigorosidade assim, muito grande para esses carros entrarem. Então, o carro em si, ele já é muito protegido, preparado, seguro para problemas de incêndio, porque o controle, vocês me entenderam assim, né? A redundância foi forte. O controle, o cerco, as restrições e a rigidez com que foi feita a liberação, e metro, IEC, certificações, é muito rígida para poder entrar num país igual esse. Teve que mudar muitas adaptações por causa da temperatura, igual eu tinha explicado no começo. Sim, então, muito... Então, vocês entenderam já que o carro tem muita gente olhando. Tem muita gente olhando. O carro é uma coisa muito mais séria. Total. Agora, bicicleta. Teve bicicleta entrando no Brasil de qualquer jeito. O cara entrava, ficava no radar. Às vezes essas histórias que foi aprendida uma carga de bicicleta gigante. Aí depois essa daqui não tinha metro. Essa aqui a bateria não tinha certificação. Essa aqui travou. Aí uns passam. Entrou tanto
nível de bicicleta que a gente não sabe nem mais a qualidade dessas bicicletas, né? Que também entraram assim... Tu diria que entrou no vácuo do carro? Liberou o carro, liberou Entrou de qualquer jeito, pá ou não? Assim, isso eu não posso afirmar porque eu não sei como é que funciona a legislação para essa entrada de produtos eletrônicos de diferente nível. Porque, por exemplo, carregadores para carro elétrico é diferente de carregador para celular. Só que o código NCM, às vezes eles botam parecido, confunde. Então pode acontecer algumas coisas dessas na entrada no Brasil. Você sabe como é que é o Brasil, essas coisas, difícil de fiscalizar. Então um cara pode ter entrado com bicicleta elétrica como se tivesse entrado com um carrinho elétrico para criança, que a bateria é muito menor e tal, que tem pouco risco, que esquenta pouco, que o uso de potência. Agora as bicicletas são fortes, as baterias são maiores. E aí o rigor na fiscalização da qualidade do produto que entrou no Brasil, eu acredito com certeza que não existiu do mesmo jeito que existiu para carro. E qual que é a diferença? Você carrega a bicicleta na tomada do seu banheiro, do seu quarto, embaixo do edredom, com um gato roendo o fio, com um rato roendo o fio. Não tô exagerando aqui, né? Mas cachorro rói. Cachorro rói. Então, assim, o cachorro vai lá dar mordidinha no fio e tal, e tá embaixo da coberta e esquenta, e explode a bateria, o negócio pega fogo. A tomada já é uma tomada que tá com 4T pendurada, extensão, cheio de negócio. É verdade. Você dá um trupicada, bate, tropeça, o negócio sai puxando, sai faísca. Não tem DR pra desarmar, pra evitar choque, não tem sensibilidade, não tem de proteção, não tem nada. Esse é o maior risco. Boa. Aí a bicicleta vai como? Você é carregada a bateria dentro da sua casa. Você tá dormindo com uma bomba do lado. E a criança ou adolescente não tem a menor, e você também não tem a menor noção. E aí que tá o maior perigo, e as pessoas preocupadas com carro elétrico. Para começar, se fosse preocupante carro elétrico pegar fogo, a bateria pegar fogo, não era para nem deixar carro elétrico entrar no condomínio. Aí olha o problema, direito de ir e vir. Imagina se explicar para um juiz que ele não pode entrar em casa porque ele comprou um carro elétrico. Não, ó. Aqui na garagem, entrou carro elétrico, não pode. Aí o cara, não, é minha casa, eu comprei o carro elétrico, eu vou entrar. Então a discussão de segurança não passava nem por carregamento. Repito, a gente soltou aquele spoiler lá aquele dia na Conta Expert, e eu repito aqui, é até melhor ter estações de carregamento em norma estabelecidas bonitinha no prédio do que não ter. Por quê? Vamos dizer que não tenha. Todo mundo está pensando que não tem problema nenhum. Ninguém está vendo risco nenhum. Não tem estação de carregamento no prédio, esse prédio não comporta. E esse carro pode entrar lá batido, bateu o fundo, socou a porta, bateu, entrou na bateria aquecendo e ficou lá e pegou fogo, dando exemplo. E não tem nem estação de carregamento. Então, esse cara não era para nem ter entrado no prédio e tal. Quando tem, olha que bom. Quando o carro é plugado no carregador e está alguma coisa errada, a sensibilidade da proteção da estação de carregamento é tão grande que ele entra em estado de emergência, se protege. Você já preparou o condomínio, já pensou já sobre aquilo. É melhor você se preparar, pensar e projetar do que ficar à mercê de coisas que você não pode nem esperar, que você não tem ideia, não faz ideia. Então eu repito, é melhor que o seu prédio estude a viabilidade técnica de instalar carregadores com exatidão, com precisão, com engenharia. Faça o projeto, se prepare. Não dá, deve ter outras soluções. Não dá para todo mundo, dá para um só, não dá para dois, dá para três. Não dá assim, dá assado. Não dá. Faça o projeto, estude. Porque o risco maior está exatamente em não fazer esse estudo e não saber onde está o problema. Quando você sabe, você mitiga. Quando você sabe, você protege. Engenharia está para isso. Então esse é o recado. É muito mais perigoso as baterias de bicicleta, de bike elétrica carregando em casa do que o carro carregando. E que tá cheio, né? Inclusive, Átila, onde você carrega a sua bicicleta elétrica? Ali do lado de fora, na tomada da pia. Então tá certo. Eu até aconselho todo mundo a fazer isso, porque a pia é uma área molhada. Normalmente a área molhada tem um DR lá, né? E aí você tá, qualquer coisa que acontecer, até um curto na airfryer, o DR desarma. Até uma área molhada que você pode tomar choque por alguma falha de aterramento ou outra fuga para terra, aí um cabo escapado, alguma fuga e tal, você evita o choque quando tem DR. Só que o DR para carregador de carro elétrico é diferente. Mas enfim, para as baterias de bicicleta, carregue numa área dessa. Primeiro, se der um curto na tomada lá, vai desarmar o disjuntor lá. Se der qualquer problema também ali antes no cabo, de roer, de negócio lá, o negócio vai derreter ou vai pegar fogo numa área molhada longe e tal. Não vai ser perto do seu dormindo.
E antes disso tudo, verifique se estão comprando um produto que tem garantia, certificação, nota fiscal integral, correta, se está com uma empresa que tem CNPJ, que dá pós-venda, que você pode procurar. Porque normalmente quem é registrado, quem dá nota fiscal, quem dá garantia da pós-venda, não faz merda. Não faz besteira. Total. Porque o cara não vai ficar botando todo o sistema dele legal em jogo, arriscando o dinheiro investido. Aí não. Um castelo de baralho, né, no caso. É. Qualquer assopro cai. Átila, mais alguma dúvida da sua parte? Eu acho que deu para esclarecer bastante. Muita coisa. Muito assunto. A gente falou aqui primeiro sobre a importância, o que deve fazer, quais são os caminhos. A gente deu caminho aqui tanto para o síndico, que voluntariamente ele já está querendo ali preparar o condomínio dele. Foi dado o caminho também para o morador, que já comprou o seu carro e também por onde ele deve começar. Perfeito. A gente deu o caminho para o entusiasta e aquela pessoa que ele não vai ser problema para ele auxiliar o condomínio a nível de investimento para poder ter ali a solução. Eu acredito que todos esses caminhos foram dados. Sim. Os alertas, né? Sobre acho que os mais importantes foram os alertas. Sobre como deve ser feita essa análise e essa instalação. Até mesmo que saber que o condomínio está preparado com um carregador elétrico para veículo elétrico é melhor do que não estar, porque passa a ser uma ferramenta para ajudar o usuário até identificar se há um problema no veículo dele. Boa. Porque se ele simplesmente, como eu citei aqui como exemplo, a pessoa tem lá o seu veículo elétrico ou híbrido, vamos falar do híbrido, e ela não está utilizando aquela função de carregar o veículo, pode ter um problema ali na entrada, ele não vai nem descobrir, e talvez ele pode ter um sinistro por uma outra forma, mas que se ele tivesse o carregador elétrico lá no condomínio dele, ele ia poder plugar e o carregador poder alertar, ajudar essa pessoa até buscar a correção ali para o seu veículo, até mesmo acionar uma garantia. Porque os níveis de proteção de instalação para um sistema de carregamento elétrico, como dito aqui pelo Guido, é muito maior. Não dá para se comparar como uma bicicleta que você chega ali e coloca na tomada. Então, equipamentos, como ele foi dito, eu acredito que a gente não falou aqui nesse podcast, mas pode foi um assunto compilou bem, ótima compilação. Foi um assunto que a gente falou no podcast do Condo Expert, mas pode ser que às vezes a pessoa está assistindo esse aqui e aí ela já acha que não tem que assistir o outro e por aí vai. Guido, tô com o meu carro elétrico, peguei uma tempestade louca, choveu pra cacete e eu que sou muito louco, passei até dentro d'água. Cheguei no meu condomínio com esse cara, tá? Cheguei no meu Eu fiz isso antes de ontem com o meu carrinho elétrico ali. Cheguei dentro do meu condomínio, já com tudo molhado, abri a tampa lá e tal, e chapei o carregador no meu carro todo molhado. E agora? O que acontece? Maravilha. Por que maravilha? Se o seu prédio fez o caminho de estudar capacidade, projetar, instalar corretamente, segundo norma, você pode espetar mediante tempestade, chuva. Primeiro, se a rua sua tiver pipocando instabilidade de energia, aquele tec dos computadores, a luz piscando, e raio comendo, e transformador estourado na rua, faltando fase, você pode plugar o seu carregador. E chovendo, e o carregador molhado, e botou molhado lá dentro, começou a passar corrente, e deu até um cheirinho de queimado e tal. A gente até brinca que isso é cheiro de eletrônica. A pessoa pensa que é cheiro de queimado. Tem um cheiro de eletrônica e um cheiro de queimado, aquele com calor, né? Aquele cheiro de eletrônica dos condutores. E aí você pensa que tem problema e não tem nenhum problema. Até porque, se a rede estiver instável, o carregador vai cortar. Ele vai desarmar. Se der uma porrada, um surto, tem DPS, aquele dispositivo de proteção contra surto. O raio veio e deu uma porrada. Então, para porradas robustas, grandes oscilações, em termos de valor absoluto, grandes oscilações, o DPS desarma. E pequenas, de miliamperes, que são oscilações rápidas, mas muito pequenas, que levam choque, que levam queima de circuitos eletrônicos, o DR classe A para eletrônico,
ele atua. E ainda tem para curto-circuito de tantos amperes, né? Depende do KA, tem a corrente de curto-circuito que é protegida ali pelo disjuntor, pela seccionadora, tanto por isso que ele é termomagnético, né? Tanto por indução como por temperatura, o disjuntor, ou no caso do corrente de curto-circuito, o disjuntor desarma. Então essas 3 redundâncias, essas 3 proteções são suficientes para você carregar o seu carro a qualquer momento. Mas eu não consegui carregar. Ótimo. É que se tiver com problema, travou, né? se tiver com problema, não carrega mesmo não, meu amigo. Mas eu quero dizer que você pode ir lá espetar, sem medo de ser feliz. Porque a maioria das vezes, a energia tá ok, pode estar chovendo muito, bastante raio, estabilidade, mas a maioria das vezes a energia ali, que chega perto do seu relógio ali, do condomínio individual ali, tá boa. E se não tiver, repito, se não tiver, ou tiver algum problema, vai desarmar, vai interromper o carregamento. Então, pode carregar o seu carro, pode pelo menos tentar carregar, né? Pro lugar. Não tem problema nenhum. Massa. Então, é uma solução anti o quê? Vandalismo? É mais do que anti-vandalismo, é anti-erro, né? Gostei do anti-erro. Anti-doideira, anti qualquer coisa. Para isso, faça a análise, e a estudo, instalação, o projeto e a instalação conforme norma. Conforme norma é importante, né? E- Rapazinho que come e almoça normas aí, que eu diga. Eu faço essas perguntas e é importante a gente estar esclarecendo isso aqui para o síndico, de fato, ir atrás de empresas que vão fazer tanto essa análise quanto a instalação da maneira correta. Eu digo isso, o Isso Guido, aí. porque pela Froistec, nosso patrocinador aqui também, empresa de segurança eletrônica, existe um produto muito importante chamado Clamper Gate. Então já está dizendo ali, é um DPS específico para motor de portão. Você já viu isso em algum prédio, Walter? Não sei dizer. Eu acho que não acho que tanto as empresas de segurança eletrônica quanto os síndicos soubessem a importância disso, e que você falou, me lembrou aí, antigamente, né, quando chovia, raios, trovões e tal, a gente já ficava preocupado com os plantões de problemas com portão eletrônico. Então, a gente sugere, porque você tem ali a elétrica do condomínio, que a construtora já entrega ali fase neutro, né, e o terra. E a gente sugere que tenha essa proteção elétrica para o motor do portão. E que ela é até descartável, né? Se acontecer de atuar, você pode ir lá trocar e depois proteger de novo. E o Clamper Gate, ele tem um LEDzinho que, de acordo com que ele vai protegendo, aquele LED está aceso. Quando esse LED apaga, ele é um aviso para nós. Olha, me troca, porque... Antes que o próximo vai ser o motor. Antes que o próximo seja a placa do motor, né? Legal. E com isso, com essas chuvas que vem acontecendo aí, a gente fala, caramba, que legal. Nossos prédios não tem problema com o motor. Enquanto isso, a gente vê aí as empresas do nosso segmento, pô, você tem uma placa para me emprestar, tal, queimou e tal, e a gente vai orientando. Pô, mas eu ofereço, mas o condomínio não compra. Bom, no nosso caso, graças a Deus, os síndicos, até pelo perfil dos nossos clientes, né, têm aceitado, têm implantado, estão tendo mais consciência. A gente vê esse trabalho que está acontecendo aqui, especialmente as orientações sendo trazidas por esse podcast, cada vez mais a profissionalização dos síndicos, onde as pessoas passam a enxergar o trabalho bem feito não como um custo, mas como um investimento, Verdade. porque ela vai... já dizia a nossa avó, pelo menos a minha, que antes prevenir do que remediar, né? Então, a prevenção, ela de fato, ela é o melhor remédio, seja no motor do seu portão, seja no seu carregador do seu veículo elétrico. Então, são assuntos que eu gosto muito de discutir. Guido, uma honra. Você até me lembrou aqui, antes de você finalizar, do Clamper Gate, tem o Clamper Tom. É uma tomadinha Clamper com DPS embutido, porque Clamper é uma marca, né? Existem outras marcas também, até a VEG faz essa tomada aí, e a Clamper também faz, que é com DPS embutido. Você coloca ali no Mercado Livre uma tomada com dispositivo de proteção contra surto. Tem ela só horizontal, que dificulta até quando você fica com muita tomada para fora, porque você pluga na tomada, tem um dispositivo mais para fora, depois você coloca a tomada, tem o cabo ainda. Agora fizeram ela em L, porque aí você bota ela para baixo ou para cima, ela fica curtinha rente à parede. E aí a Clamper fez isso, eu acho que a VEG também fez desse CL. Então assim, dá para encaixar em qualquer tomada antes de qualquer dispositivo, tem um frigobar ali,
tem algo sensível, por exemplo, uma adega eletrônica, que é mais aquelas adegas que não são de compressor. Você bota isso, eu boto na minha televisão, você coloca no seu portão, você bota na no seu carregador de bateria de bicicleta. Aí você vai botar na tomada já da cozinha, já botou com esse dispositivo de proteção de surto, esse DPS, tomada DPS, que é a Clamperton, tomada DPS, pode ser de qualquer outra marca. E aí você começa a mitigar os riscos. E até a tomada para carregar a bateria de bicicleta numa área tal, com esse dispositivo, com o disjuntor separado, ela começa a ficar com risco ínfimo, pequeno. Reduzindo mesmo sendo de baixa qualidade. Então, assim, são essas informações que a gente precisa trocar. Você acabou de falar algo muito importante na parte de segurança eletrônica dos portões, que são caos, né, na época de chuva, de raio, que é emergências e plantões 24 horas. E a gente está falando de outro caos, que são as baterias de bicicleta sendo carregadas dentro de casa, que pode ter usado uma tomada com DPS igual o portão eletrônico. Então, assim, fico muito feliz em poder, assim, eu recebi essas informações, eu vivo isso, aprendo isso e posso disseminar isso. Que é esse que é o meu intuito. Imagina um podcast desse salvar uma vida. Uma pessoa que estava podendo, sem saber, causar um incêndio, tirar até uma vida de um adolescente carregando a bicicleta e tal. Depois de um podcast, ouviu isso, botou para carregar lá na área da dispensa, comprou uma tomadinha DPS no Mercado Livre, uma Clamper DPS Tom no Mercado Livre, comprou uma dessa, por exemplo, colocou lá no dia que ia dar problema, o DPS atuou, não queimou, estava na área, no máximo esquentou lá e estava na área tranquilo, não pegou fogo nem nada, salvou a vida de alguém. Então, é para isso que a gente existe. A lição que eu tiro desse podcast é que o cuidado que é tomado para a instalação de um carregador para carro elétrico é muito maior do que a instalação de qualquer ar-condicionado que estão pegando fogo por aí. Verdade. Incendiando apartamentos. E que não tem lá aquela fiscalização, aquele cuidado com a instalação daquele equipamento de ar-condicionado. Então, assim, se for olhar bem ao pé da letra aí, tem muita coisa para olhar que precisa melhorar. E a gente vê aí que os carregadores de carro elétrico, eles já vêm, graças a Deus, muito bem preparados e com o rigor muito maior na condição de instalação. Isso aí. Seguiu agora, norma. Cuidado especial que fica aqui para o síndico é: siga as normas e contrate os profissionais qualificados. Eu digo isso porque também na área da segurança eletrônica a gente enfrenta aí uma concorrência desleal gigantesca, concorrendo com profissionais que não têm qualificação nenhuma, não estão registrados em nenhum tipo de órgão, mas o cliente ele está ali olhando simplesmente para preço e aí colocando a segurança sua, da sua família e de demais pessoas em risco. Então, faça certo, não somente nos carregadores elétricos, mas em tudo que for instalar no seu condomínio. Não é isso? Com certeza. Walter. Posso? Pode. Lembrando até daquela frase famigerada que o grande Isaac nos trouxe, né? E corroborando com o raciocínio de vocês, o condomínio, ele é uma empresa, né? E essa empresa, os sócios dessa empresa são os moradores. Então, os moradores, eles além da gestão, os moradores têm que entender e desmistificar muitos assuntos que existem nos condomínios. E os próprios moradores têm que, além de entender e desmistificar os assuntos, entender e desmistificar a história de preço versus valor. Porque é muito simples você contratar ali o Zezinho da esquina, que tem 56 anos e 52 anos trabalhando como eletricista. Mas é o cara que sabe ali aquele basicão de 50 anos atrás, né? E aí é um serviço que custa, sei lá, vamos botar R$200, vamos, né, precificar aqui. E aí o Átila vem com a robustez, com a equipe, ele é eletrotécnico, ele tem mais de 100 certificações, ele tem todo um valor agregado naquilo que ele vai entregar para o cliente e o preço dele é R$800. E aí o síndico, ele vai escolher o mais barato ou o que tem mais valor, né? Então fica a reflexão diante disso que o Átila falou, gente. Preço não é tudo, pelo contrário, preço muitas vezes atrapalha a tua gestão, tá? E para finalizar, né? Foi hoje um episódio que eu sabia pouco do assunto, mas eu tenho um parceiro aqui que é uma máquina, o cara sabe de muita coisa. A Átila, ele
Ele me ensina demais sobre condomínios e principalmente sobre essa parte técnica que eu preciso me desenvolver mais, né, para saber um pouquinho mais. Mas enquanto um leigo, e vale ressaltar que o meu podcast é para leigos, né? Então, eu ser leigo em algum assunto que eu venho facilitar, intermediar, é bom, porque eu tenho um feeling no final de quanto que eu aprendi enquanto leigo. Especialistas são os nossos convidados. Então, né? Então, é justamente essa linha de raciocínio que eu quero trazer. Então, eu, particularmente, estou muito feliz com o que eu aprendi hoje. Espero que vocês gostem, curtam, comentem. Compartilha, clica no sininho, inscrevam-se, compartilhem no WhatsApp, no condomínio, no grupo do condomínio, enfim, compartilhem com quem vocês acham que vai precisar desse assunto, que é um assunto importante, é um assunto novo, é um assunto disruptivo e um assunto que a gente trouxe aqui, um cara com 15 anos de estado profissional, cara que faz parte da diretoria do CREA e o cara que veio de bom grado aqui passar informação gratuita e relevante para vocês. Então, sem mais delongas, esse foi o podcast Condomínios Brasil, Hub Espírito Santo. Estive com Átila Frois, estive com Guido Agrise. Muito obrigado, pessoal.